Amém? Vamos orar pela irmã Andréia, pela leitura da noite. Deus, se eu possa capacitar tua filha, olha assim, ó, como ela é. Ela vai ser uma pregadora da palavra de Deus. Já está o cavaquinho de pregadora, e eu creio que o Senhor vai usá-la a cada dia, na simplicidade, com poder e graça do céu. Amém. Vai quebrar muito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Que privilégio, né? Mais uma semana abençoada na presença do papai, né? Eu sei que o Giba já orou, mas eu queria orar novamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, papai querido, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, para te servir, papai, em nome de Jesus. Que nesta noite, papai, não venha ser a minha boca, mas que seja o seu Espírito Santo, Senhor, falando através de mim, falando aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, com a sua igreja. Em nome de Jesus, que eu venha ser usada, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, eu já tinha há algum tempo, né? Desde que a pastora está fazendo aí os cultos de quinta com os obreiros, eu sempre já tenho uma palavra antes, né? E essa palavra, assim que eu voltei para a igreja, um pastor pregou essa palavra aqui, a pastora Sandra. E nesse dia eu chorei do início ao fim da palavra, porque eu sabia que era para mim. Eu falei, é para mim, essa palavra é para mim. No final do culto ela chamou aqui na frente, orou pela gente, e Deus falou tremendamente através da boca dela para a minha vida, né? E eu guardei aquele dia lá e Deus tem cumprido todas as coisas. E a palavra do Senhor está em Lucas 15. Primeiramente eu vou estar falando do versículo 11 ao 14. A parábola do filho pródigo. Quantos filhos pródigos que a gente tem dentro da igreja, né? Dentro e fora. Quantas e quantas pessoas que a gente tem que se desviam do caminho do Senhor por qualquer motivo, que saem da casa do Pai, né? Que saem da presença do Pai por qualquer motivo, que saem da presença do Pai porque acha que pode fazer tudo pela força do braço, porque acha que é ele que faz tudo sozinho, que ele consegue tudo sozinho, né? Lá em Lucas, o Senhor fala assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Esse primeiro trecho aqui, irmãos, ele fala muito sobre a vida de cada um de nós. Porque a gente está na casa do Pai, a gente tem tudo. A gente tem amor, a gente tem cobertura espiritual, a gente tem as nossas necessidades supridas, seja elas financeiramente, seja elas espiritualmente, emocionalmente. A gente tem tudo quando a gente está na casa do Pai. E isso não é só o Pai Deus, mas Pai homem também, né? Só que a gente acha que a gente pode tudo só. Então eu posso tudo só, eu posso tudo com a força do meu braço, e eu nunca estou satisfeito com nada. Porque nós, seres humanos, infelizmente é aquilo, a gente nunca está satisfeito com nada, a gente nunca está contente com nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali tudo que o meu pai me deu, ou tudo que o meu pai tem, vou pedir para repartir, eu vou lá para o mundão. Eu vou porque eu sou bambambam, eu vou porque eu posso tudo com a força do meu braço, eu vou porque eu acho que eu fora da presença do Pai nada vai acontecer, vai continuar da mesma maneira, né? Engano nosso. Totalmente engano, porque a gente chega lá no mundão, aí a gente gasta tudo que a gente tem, aí a gente começa a passar necessidade, aí a gente não tem a presença, o conforto da casa do Pai, a gente não tem o amor do Pai,
a gente não tem a nossa família, a gente não tem alguém que ore pela gente, você se vê só. Aí você lembra do pai de novo, né? Isso me lembra Gênesis lá no início, no começo da Bíblia, de Adão e Eva. Como o ser humano ele é ingrato, ele quer sempre mais. Porque Deus ele deu para Adão e para Eva o paraíso. Ele deu tudo. Ele só não deu a árvore que tinha maçã. Porque aquela ali era especial, aquela ali não podia. Eles tinham tudo, mas eu quero mais. Eu tenho tudo, mas eu não estou satisfeito. A insatisfação, né? Aí vai lá, come do fruto proibido, aí vem toda aquela desobediência lá deles, aí quando o Senhor pergunta, não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Não, Senhor, mas foi a serpente que fez eu pecar. Então, além de tudo, a gente não consegue reconhecer que a gente está errado no que a gente está fazendo, né? Além de toda a desobediência e insatisfação de você ter tudo e você querer sempre mais, a gente ainda não consegue reconhecer. Sempre tem um culpado, sempre tem um porquê. Não, eu saí da presença do meu pai porque meu pai era ruim. Não, eu saí da igreja porque eu não gosto do irmão. Não, eu saí da igreja porque fulano falou de mim, ó. Ah, aquela igreja não presta porque aquela pessoa falou mal de mim. Aquela igreja não presta porque aquela pessoa fala de mal, demais. Então eu vou sair, né? Vou sair da presença. Então sempre tem um porquê. Nunca é a gente, né? Porque é difícil a gente reconhecer que eu saí da presença do Pai, eu tinha tudo ali, mas eu saí porque eu quis, porque a minha carne falou mais alto do que o meu espírito, né? É difícil a gente reconhecer. Aí, lá no versículo 14 ao 16, fala assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele saiu da presença do pai, onde ele tinha tudo, gastou tudo que ele tinha, usufruiu o que ele podia usufruir e começou a passar necessidade. Quando ele começou a passar necessidade, ele queria comer comida dos porcos. E nem isso ofereciam para ele. Nem isso ele tinha lá fora. Nem isso ele tinha mais. Então, o que me leva? Lógico que a palavra ela vem sempre primeiro para o pregador, né? Os momentos que eu vivi lá no mundo, eu achava que eu podia tudo, né? Ó, eu posso tudo, ó, eu posso beber, eu posso farrar, eu posso fazer isso, não vai acabar nada, dinheiro não vai acabar, minha vida emocional vai continuar do mesmo jeito, tudo que eu preciso vai continuar do mesmo jeito. Engano. Porque você come aqui a comida dos porcos. Porque você começa a passar certas coisas na sua vida que você vê que você está só. Quando você está na presença do seu pai, você fala assim: Senhor, me ajuda a passar por isso. Deus ajuda. Senhor, eu preciso passar por essa luta. Você passa. Senhor, eu preciso disso. Senhor, faz. E você fora? Como que você vai fazer fora da presença do pai sozinho? Como que você vai fazer? Você vai se ver numa situação, eu imagino assim, você é um grãozinho de areia lá no mar e tem aquele monte de grão de areia ao seu redor. Só que você olha para um lado, você só vê grão de areia. Você olha para o outro, você vê grão de areia. Você olha para o outro, você vê... E a saída? Para onde que eu corro? Para onde que eu vou? Minha única saída é olhar para o céu. A única saída que eu vejo, né? E quando você está fora, você vai olhar para onde? Você vai recorrer para quem? Senhor, eu sei que se eu estiver aqui, eu estiver passando por uma luta, o crente vive na prova. Deus me ajuda, Deus me dá força, Deus me levanta. Você vem no culto, você ouve uma palavra, alguém te dá um abraço, Deus fala com você através do pregador, usa alguém para falar com você. Você está recebendo ali o conforto, você sabe que vai acontecer o que você precisa. E você fora? Você vai pedir para comer as comidas que os porcos comiam e não vai ter. E essa é uma realidade, porque eu vivi isso na minha vida. Eu me vi de um jeito que eu queria, assim, um socorro, mas de onde que vem o meu socorro? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, mas a gente é carne. E relutei muito tempo, eu não vou voltar. Eu não volto para a casa do pai. O que eu vou fazer na casa do pai de novo, né? Eu posso tudo, claro, eu posso tudo com a força do meu braço, eu posso tudo, porque eu sou a bambambam, eu posso isso, eu posso aquilo. Infelizmente, a gente é dessa maneira, né? Aí,
no versículo 17, fala assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, eu aprendi um segredo muito lindo com Deus, quando ele fala aqui, então caindo em si, o filho reconhece e fala: Pai, nem que você me trate como um dos seus trabalhadores, mas me aceita de volta. Assim é com Deus. Um coração quebrantado e arrependido perante o Senhor é festa no céu. O Senhor, ele fala que ele esquece seus pecados, lança no mar do esquecimento. Porque Deus, ele não olha para mim, para você, como o homem olha, o físico. Porque o homem pode olhar para mim, para você e falar: mas fez tudo isso, está lá de volta. Mas fulano é desse jeito. Mas fulano se veste daquele jeito. Assim, olha o coração. E um dos segredos que eu aprendi com Deus é o arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Porque muitas vezes, às vezes eu penso assim: Senhor, nossa, Pai, onde eu estou errando? Mas, Senhor, eu estou aqui, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiquei tanto tempo fora, e Deus vem e fala comigo uma palavra e fala: eu te conheço, eu conheço o seu coração. Então, eu sei que Deus, ele conhece. E o segredo do crente é o arrependimento. Um coração arrependido, ele move os céus. Para Deus é festas nos céus. Mais vale um pecador que se arrepende do que qualquer outra coisa para o Senhor. E nunca é tarde para a gente se arrepender e reconhecer que a gente errou e voltar para a casa do Pai. Pedir perdão para quem tem que pedir, perdoar quem a gente tem que perdoar, porque a gente tem que liberar perdão, porque isso trava muitas coisas nas nossas vidas, a falta de perdão. E voltar para a casa do Pai, que é o melhor lugar que tem para a gente estar, é na casa do Pai. E aqui, como fala, na hora que o pai viu o filho, ele já se alegrou, abraçou o filho e beijou. Assim é com o nosso Papai do céu. Imagine toda vez que uma pessoa que está fora da presença dele se arrepende e fala: Pai, eu estou voltando. É alegria para o Senhor. Aquela alma que está voltando, aquela alma que está se rendendo, aquela alma que está fazendo uma nova aliança com o Senhor. Deus, ele te recebe de braços abertos, porque ele é o nosso Pai. Muitas vezes a gente pode não ter pai, a gente pode não ter alguém em quem a gente confiar, a gente pode não ter alguém que abrace a gente, que beije, que fale: eu te recebo de volta, mas o nosso Pai, ele recebe. O nosso Pai, ele faz tudo isso por nós. O nosso Pai, se você se ajoelhar no chão e falar: Senhor, eu preciso de uma palavra hoje, ele pode não usar ninguém, mas ele vai falar com você. Ou na Bíblia, ou ele vai falar com você em sonhos, ou ele vai usar uma pessoa que você nunca viu na vida e vai falar com você. E você vai falar: nossa, meu Pai me respondeu. Porque o Senhor, ele não deixa a gente sem resposta. Não há nada que a gente peça ou fale para o Senhor que ele não responda. Aí, do 21 até o 23, fala assim: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos-nos. Irmãos, Deus, ele tem uma mesa e um banquete preparado para todos nós. Independente da nossa situação, independente de quem somos, do que fomos, do que fazemos, né? Davi, ele foi... Nossa, Davi pecou demais, né? Mas Davi tinha um coração segundo Deus. Então, Deus, ele amava Davi demais, né? Claro que todo pecado tem sua consequência, mas ele tinha um coração arrependido. Ele se jogava, ele se quebrantava, ele pedia perdão para o Senhor. E Deus recebia ele de braços abertos. Então, assim, eu não sei o porquê dessa palavra, né? Eu não sei com quem que Deus quer falar, mas eu acredito que Deus quer falar com alguém.
Que tudo da gente, muitas vezes, a primeira coisa, a nossa primeira reação é falar assim, eu não vou para a igreja. Eu não vou ficar na presença do Pai. Para que eu vou ficar passando por isso, passando por aquilo? As coisas parecem que não mudam, as coisas parecem que não acontecem. O diabo muitas vezes coloca pensamentos nas nossas cabeças dessa maneira, desse jeito, porque ele quer afastar a gente da presença do Pai. Porque ele sabe que longe do Pai a gente não vai conseguir. O que seria de mim, o que seria de nós sem o nosso Pai? O que seria da minha vida, o que seria da minha família sem o meu Pai? Então, Deus, ele tem um banquete preparado no céu para cada um de nós. Toda vez que você voltar para o Pai, rasgado, traçalhado, sem forças mais, ele vai fazer dessa maneira que ele fez assim. Prepara o melhor banquete, a melhor sandália, porque o meu filho voltou. É assim que o Pai nos vê, porque cada um de nós é especial no reino dos céus para o Senhor. Todos somos filhos, mas cada um tem o seu lugar no coração do Senhor. Não existe um pai que tenha maior amor do que o nosso Pai, né? Então, cada um é especial perante aos olhos do Pai, cada um foi feito da maneira que o Pai quis que fosse. Muitas vezes o Senhor permite muitas coisas nas nossas vidas, mas Ele quer nos ensinar. E a correção do Senhor é para que sejamos pessoas segundo o coração de Deus. Então, muitas vezes a gente vem uma palavra dura, a gente fala, eu não vou aceitar isso não. Eu só quero palavra boazinha. Eu não quero palavra dura. Mas a palavra dura é a melhor, irmãos, porque ela nos corrige. Ela nos corrige. Eu costumo sempre falar para o pessoal lá na empresa que quando eu parar de olhar para eles e cobrar, ou falar, fulano, faz assim, vamos melhorar aqui, é porque eu não acredito mais. Então, enquanto Deus está nos corrigindo, é porque Ele acredita na gente. Amém? Então, a correção do Senhor, ela é para o nosso bem, ela é para a nossa mudança, ela é para a nossa transformação. Ela é para a gente ser uma pessoa segundo o que Deus tem preparado para nossas vidas. E não uma pessoa que a gente quer que a gente seja, né? Eu quero ser isso, eu vou fazer isso. Não. A gente tem que ser segundo o que Deus tem preparado para nossas vidas. Amém? E por fim, lá no versículo 24, fala assim, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? O meu filho estava morto e reviveu. Então, quando a gente está no mundão aí, que a gente está aí fora, a gente está morto. Porque você mata o seu espírito e você vive a sua carne. Você vive a vontade da sua carne. Você vive o que a sua carne quer que você faça. Você acha que tudo que você faz é pela força do seu braço. Espírito Santo, eu não preciso de você para nada. A força do meu braço vai fazer tudo. Então, a sua carne prevalece. Você está morto. Você está morto porque no mundo você não consegue nada. Como que a gente vai conseguir algo fora da presença do nosso Pai? Então, quando a gente volta, o Pai fala assim, aquele é meu filho que estava morto e viveu. Deus, ele traz vida. Deus, ele traz ressurreição, né? Deus, ele traz transformação, ele traz alegria, ele traz renovo. Então, que nesta noite a gente possa verdadeiramente viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Que a gente venha verdadeiramente se firmar na presença do nosso Pai, na palavra do Senhor, que a gente venha entender que a gente não faz nada pela força do nosso braço. Que muitas vezes o inimigo coloca realmente situações nas nossas vidas para que a gente saia da presença do Pai. Mas aqui é o melhor lugar para estar. Porque mesmo você estando lá fora, o Espírito Santo te incomoda, você sabe que você está errado. Você sabe que você está errado, mas você continua fazendo. E a gente sabe que no fundo, o melhor lugar é na presença do Pai. E quando a gente volta estraçalhado. Mas o Senhor, ele nos cura, porque ele é Deus. Ele é Deus que nos recebe de braços abertos. Ele é Deus que tem uma palavra para nos falar. Ele é Deus que tem amor para nos dar. Ele é Deus que tem cuidado conosco que ninguém tem, ninguém pode nos dar.
Então, que a gente venha verdadeiramente se lembrar dessa palavra, que a gente venha verdadeiramente nesses tempos difíceis que a gente está vendo aí fora, com essas crianças, com esses adolescentes, não só com eles, mas o mundo aí fora, que a gente venha verdadeiramente estar firmado e enraizado na presença do nosso Pai. Porque Ele é o único que pode nos livrar, Ele é o único que pode nos salvar, porque o Senhor, Ele realmente reconhece o que são seus. E é alegria e festa no céu quando a gente está na presença do Pai. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Espero que essa palavra tenha sido rema na vida de vocês. E que faça realmente a diferença na vida de vocês. Amém? Fala, Jeová. Eita, mas tá glorioso, hein? Eu posso te dar um abraço. Eu quero falar uma coisa para vocês. Você sabe que antes do culto eu cheguei aqui e ainda falei, ai, cadê os obreiros? Falaram que... E agora Deus, Ele falou tanto comigo nesse culto. Por quê? Porque a maior felicidade que um pai, uma mãe podem ter, que Deus ele pode ter, é ver o amadurecimento dos seus filhos, né? E quantos anos a gente se conhece? E eu me lembro um dia que eu orei tanto, sabe, por essa irmã. Ela foi criada pela avó dela, né? E a avó dela morreu. E eu falei, não, eu não posso deixar assim de ir, né? Vê-la, porque a avó dela morreu e eu sabia que estava muito destroçada. E a gente andou, não achava aquele cemitério, nem sei onde foi. Lá no Imbu. Eu sei que era no Imbu, mas era no meio de... É bem lá no... Aí, quando eu cheguei lá, claro, ela estava chorando, porque ela é uma chorona. E só ela. Só eu. E aí ela estava chorando e tal, mas eu vi uma Déia tão endurecida, né? Tão endurecida. E aí a gente começou a conversar, e eu falei para ela, mas você perdoou fulana, sua mãe, sei lá? Não, eu não vou perdoar. Não, eu não vou. Não, eu não vou fazer. Não adianta. Mas com aquela dor, né? Dor de perder uma pessoa tão amada. E as coisas foram evoluindo, até que ela entrou na faculdade, de repente largou a FATEC para poder ir para a empresa, e tudo aquilo foi me... E eu fui vendo, assim, o crescimento. E quando a gente fazia a casa dos adultos, que vinham todos os obreiros, tudo, era uma delícia. Era mesmo. Assim, que mais prestavam atenção era a Delmontes e a André. E eu via. E hoje, quando eu vi ela, quando eu a vi assim pregar aqui, eu senti muito assim que ela pregou uma verdade, pregou uma coisa que é uma experiência que ela teve. Mas eu consegui ver uma Andréia tão amadurecida, perdoadora, né? Você tinha uma dificuldade tão grande a perdoar. E, de repente, quando nós descobrimos que a questão do perdão é como nós nos vemos e como os outros são, e como Deus, Ele nos vê de uma maneira tão frágil e que nós precisamos. Então, muitas vezes, quando nós somos duros, estamos digerindo, metabolizando uma situação, né? Mas hoje, assim, ao ver realmente que você caminhou tanto, só posso nós glorificar o nome do Senhor,
Apanhei muito. Dizer ao Senhor o quanto eu sou grata por este momento. Amém. Não, é uma coisa assim, a gente vê uma pessoa, é como você pegar a Adriele que estava no seu ventre, bebê, crescer, e de repente a gente vê a pessoa amadurecida, entendendo, perdoando, e na verdade esse amor ágape, aquele amor agapau, que Jesus ele olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Apesar de você ter me negado, tu me amas? É o amor em movimento. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E hoje eu vejo você apacentando as ovelhas e olhando e amadurecendo, e o amor ele está em movimento, né? Gente, isso eu creio que nesse momento Deus ele está felicíssimo. Aleluia. Felicíssimo de ver que esse amor em movimento, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, porque né? Por que a gente não vai perdoar quem tanto nos feriu? Na hora a gente fica bravo, né? Tirar uma... Não, eu não. E de repente, olha, eu só posso agradecer o Senhor, então eu queria fazer uma oração. Amém. Porque, gente, como é lindo, sabe? Você vê uma árvore no inverno, uma árvore no outono, uma árvore na primavera, e uma árvore, sabe, no verão, uma árvore que começa a frutificar. Então eu só posso glorificar o Senhor. Pai, nós queremos te adorar nesse momento, na beleza da tua santidade, na beleza, Senhor, do teu ensinamento, do teu amor, um amor tão profundo que modifica as nossas vidas, que traz, Senhor, um amadurecimento. Eu quero declarar, Senhor, que este crescimento, o sacerdócio real virá sobre a vida da Andréia, virá sobre a vida do Ailson, da Andressa, da Adriele, a todos que se dispõem a ser moldados, Senhor. Pai querido, ser vaso é realmente ter aquele não ser preenchido por tudo que nós pensamos, mas sermos vazios para que o Espírito Santo possa nos preencher. E eu vejo que em nome de Jesus isso está acontecendo. E eu quero glorificar e declarar que o Senhor ele está trabalhando cada dia mais para que isso venha ser fruto e dar fruto na vida. Que, na verdade, muitas pessoas acham que é dinheiro, não. Fruto na vida são vidas que vão amadurecendo, né? Glória a Deus. Foi paz, Senhor, te abençoe poderosamente e que você possa cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida.